Recentemente, a população mundial chegou aos 8 bilhões de seres humanos. E muito se discute qual que é o impacto disso na economia, qual que é o impacto disso na demanda por petróleo ou outras fontes de energia, ou mesmo se questiona qual que é o impacto disso na demanda por produção agrícola, por mais espaço geográfico para a produção de gado e assim por diante. Apesar de todas essas perguntas, o fato é que população importa. E a dinâmica demográfica é importante para compreendermos as geopolíticas dos diversos países que envelhecem, especialmente na Europa. Ou seja, é fundamental que os países mantenham uma população jovem, adulta, capaz de trabalhar para manter a população já idosa no seu sistema previdenciário. Não ocorrendo isso, nós teremos uma série de problemas econômicos na sociedade. Acompanhe na aula de hoje, então, um comentário a respeito da relação da geopolítica com a sua população. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal Respeita Geografia. Eu sou o professor Éder, falando com vocês a respeito da geopolítica e de população. Gostaria de pedir para que você deixasse o like, se inscrevesse no canal e também que acionasse o sininho, a fim de receber as notificações aqui dos nossos conteúdos. Mais ainda, se você quer aprender geopolítica e não sabe que caminho seguir, além do nosso canal, nós temos aqui no nosso trabalho sendo feito aí junto a vocês, um guia, um e-book que eu fiz chamado Geopolítica para Entender o Mundo, que você pode baixar no link que está na descrição do nosso vídeo, ok? Sem mais delonga, quando se fala em população, a pergunta que nós nos fazemos é: população importa? A resposta é sim. Por quê? Eu tentei trazer aqui para a gente observar 3 respostas, pelo menos. Nós temos que a população importa para o mercado de trabalho, ok? A população importa quando nós consideramos a questão econômica da previdência social, e a população é fundamental e importante quando nós pensamos no que se chama de recursos humanos. Observando o mercado de trabalho. Quando nós pensamos no mercado de trabalho, é sem dúvida importante a população jovem, adulta, eu até destaco aqui, escrevi a vocês, não é? Por quê? A população jovem adulta é fundamental na estrutura do mercado de trabalho não somente por causa da previdência social, mas porque as populações mais envelhecidas, as populações mais idosas, elas perdem muito, infelizmente, o vigor físico, muitas vezes a capacidade técnica, ok? Ou até intelectual, de exercer certas atividades e de aprender novas tecnologias que vão surgindo no mercado de trabalho. Isso não significa que o jovem é melhor que o idoso, nada disso, longe disso inclusive, ok? Nós temos sim que é importante o jovem e o adulto na estrutura do mercado de trabalho por causa da força física em boa medida. Mesmo porque eu trabalho na área da construção civil, no desenvolvimento da infraestrutura do espaço urbano em que nós vivemos, na coleta de lixo. O trabalho que em boa parte é mais pesado, exige uma força física mais significativa, pode sim ser feito por pessoas idosas que foram recolocadas no mercado de trabalho. Isso é um fato, isto é importante também. Porém, para o funcionamento da sociedade como um todo, é fundamental que haja um mercado de trabalho composto por população jovem e também por população adulta, evidentemente também idosa. Mas o que tem acontecido é que os países estão envelhecendo e tem se rarefeito cada vez mais as populações jovens, especialmente países europeus, sendo que naqueles países há uma demanda gigantesca por mercado de trabalho, especialmente nos setores que requerem mais força física, ok? Até porque há um envelhecimento e esse espaço humano demográfico não tem sido ocupado tão facilmente, ok? Além do mercado de trabalho e toda a necessidade da questão física ou até intelectual, ok? E capacidade de aprender, que é muito mais vigorosa nos jovens, nós temos a questão também que envolve a previdência social, até porque o sistema de pirâmide etária nos mostra que à medida que o país vai envelhecendo, não se recompõe a população jovem e não se recompõe a população jovem adulta e, consequentemente, nós teremos uma população que vai pressionar mais e mais a demanda pelo sistema previdenciário. Então, é fundamental a população quando pensamos na questão de previdência social. Não é por acaso que os países que estão envelhecendo estão buscando medidas a fim de incentivar as populações de seus respectivos países a terem mais filhos, ok? Nós temos incentivos desde aqueles mais nacionalistas, como na Hungria, onde se discute ali que é importante que as populações tenham filhos, justamente para que essas populações não desapareçam, especialmente pensando no cristianismo, uma vez que há uma chegada na Hungria, especialmente de populações
muçulmanas, e aí há um debate nesse sentido de que a cultura nossa desaparecerá se nós não tivermos filhos e tal. Existem críticas pesadas em relação a esta perspectiva de que quer se usar o útero feminino demograficamente, geopoliticamente, enfim. O fato é, população é importante e não por acaso os países vão incentivar em alguma medida para que haja maior número de pessoas nos países que estão envelhecidos. Vai desde perspectivas, conforme eu disse, mais nacionalistas, alguns vão até dizê-la xenófoba, ok? Até as perspectivas de renda disponibilizada para as populações, para as mães que têm filhos, a fim de que elas tenham 1, 2 ou até mais filhos, depende do país, ok? Então, pensando na Previdência Social, é fundamental que haja crescimento demográfico. E mais, recursos humanos. Sem população, nós não temos nenhuma possibilidade de recursos humanos. Logo, é fundamental a população. E quando se pensa aqui a população enquanto recurso humano, estamos pensando a população de maneira bastante estratégica, que envolve vários setores, os mais diversos, seja na área da educação, da ciência, da tecnologia ou mesmo, por que não, na área militar. É fundamental que haja, portanto, um incremento populacional de tempos em tempos, ou seja, um crescimento natural significativo, para que você tenha suprido a necessidade do recurso humano. Nos países envelhecidos, onde nós não temos este recurso humano sendo renovado, há um problema, um envelhecimento, estoura, há uma pressão forte no sistema previdenciário, ok? E, além do mais, não se repõe a população em termos de capacidade técnica, de capacidade de mão de obra para dar continuidade ao vigor econômico daquele determinado território. Aqui a gente assiste muito isso, em especial no Japão, ok? Muito bom, então a população importa por vários motivos, ok? Nós podemos pensar só na questão militar e começar a discutir os desdobramentos da importância populacional para as formações de forças armadas e assim por diante, mas é só para dar um exemplo assim na superfície, ok? Adiante. Vamos observar aqui um pouco a distribuição da população no mundo. Aqui o mapa no mundo. Nós temos a distribuição conforme um mapa em anamorfose e este mapa é do ano de 2017. Está um pouco desatualizado porque a Índia, em 2017, era o segundo país mais populoso do mundo, hoje é o primeiro. O Brasil era o quinto mais populoso do mundo, hoje é o sétimo, porque há uma dinâmica populacional bastante significativa. Agora, o que nós vamos observar aqui é que os países na Ásia, nós temos a China, nós temos a Índia, os dois mais populosos do mundo. Agora a Índia em primeiro lugar, em segundo lugar a China, ok? Na sequência nós vamos ter ainda na Ásia a Indonésia que é o quarto país mais populoso do mundo, ok? A Indonésia é um conjunto de ilhas que é mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo, ok? Salvo engano, no máximo do tamanho de Minas Gerais no Brasil, certo? Mas apesar disso, a Indonésia é um país que apresenta a quarta maior população do mundo, ok? Toda a população do Brasil, em tese, mora dentro da Indonésia, ok? Ou moraria dentro do estado de São Paulo, se houvesse toda essa concentração populacional no Brasil em um estado apenas, ok? Nós temos que a Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo, com 270 milhões de habitantes, ok? 75, 78, depende do dado ali, de onde vem o dado, ok? Se é do Banco Mundial, se é da ONU, se é de censo interno, enfim. O fato é, nós temos que os países populosos são, em primeiro lugar, hoje, 2023, a Índia, na sequência a China, 1 bilhão e 400 milhões cada um, Estados Unidos, 330 milhões, ok? E na sequência vem a Indonésia, um país asiático. E depois vem qual? O Paquistão, também um país asiático, ok? O quinto país mais populoso do mundo. Depois vem a Nigéria, país africano, que ultrapassou o Brasil recentemente, aí vem hoje, atualmente, 2023, certo? O Brasil, sétimo país mais populoso do mundo, e aí nós voltamos para a Ásia, com o Bangladesh, depois com a Rússia, ok? Que são os países mais populosos, e depois o México, ok? Os 10 países mais populosos aí, descritos para vocês, de modo que a gente vê que dos 10 países mais populosos do mundo, nenhum deles é europeu. Ok? Nenhum deles é europeu. E nos Estados Unidos essa população significativa, em boa parte, se dá por causa da migração, ok? Especialmente da imigração que chega àquele país, que acaba recompondo muito a perda demográfica dos grandes centros urbanos, onde a taxa de fecundidade nas grandes cidades nos Estados Unidos, ela diminui de modo bastante significativo, ok? Então nós temos dos 10 mais populosos países do mundo, parte considerável deles está na Ásia, ok? E nenhum deles está na Europa. Tá claro? E aí muito se pergunta por que na Ásia nós temos uma
um aumento, não é, populacional bem mais significativo do que em países da Europa e tal. O país mais populoso da Europa é a Alemanha, e a Alemanha vive um grave problema demográfico, que é a diminuição demográfica ao longo das décadas, especialmente as últimas décadas, por causa do envelhecimento e da queda intensa da fecundidade. As mulheres não têm mais filhos, ok? Chega um limite da taxa de, né, no caso, chega um limite na expectativa de vida, ok? E a consequência é uma regressão demográfica. Portugal enfrenta isso, a Alemanha enfrenta isso, certo? Quem mais? A Finlândia enfrenta esse problema, mesmo a Rússia tem enfrentado esse problema, especialmente agora com a guerra, ok? Que resulta muitas vezes em crise econômica interna e, consequentemente, em crise demográfica, enfim, tudo bem? Então nós temos que a Europa assiste a um cenário bastante significativo de crise demográfica, ok? Como um todo. Nós temos por que isso? Em boa parte, a urbanização, ela resulta em queda da fecundidade. A urbanização, a melhoria da qualidade de vida e a inserção da mulher no mercado de trabalho, ok? O que nós tivemos foram tecnologias ligadas à saúde, ok? E também tecnologias ligadas à produção agrícola, que possibilitou um grande crescimento populacional dos últimos 2 séculos e meio, certo? À medida que isso chegava e se desenvolvia na Europa, as mulheres ingressaram-se no mercado de trabalho e foram deixando de ter filhos, ok? Já quando olhamos para a Ásia, nós temos países que absorveram em boa medida as tecnologias da agricultura e da medicina, mas, ao mesmo tempo, os países na Ásia não mudaram a sua estrutura de trabalho, a sua relação homem trabalha, mulher cuida da produção agrícola, quando camponesas, não é? Mas cuida da família, certo? E as sociedades muito mais tradicionais, vamos assim dizê-lo, e, consequentemente, a fecundidade não caiu de maneira tão acentuada nos países da Ásia como caiu nos países da Europa, como caiu nos Estados Unidos, no Canadá, por exemplo, ok? Então, as sociedades mais tradicionais na Ásia é um dos motivos que nos possibilita compreender porque as populações na Ásia são maiores e cresceram muito mais do que as populações no mundo europeu ou mesmo até nos Estados Unidos, ok? E claro, o Brasil cresceu bastante, mas no cenário atual nós vislumbramos um limite de crescimento até a década de 2030, quando a partir de então a população do Brasil passará a diminuir também, ok? Em boa medida, porque a inserção feminina no mercado de trabalho e a mudança de mentalidades, ok? No sentido de que o responsável pela renda e assim por diante vai deixando de ser apenas o homem para se transformar numa responsabilidade partilhada, homem e mulher, em muitos casos cada vez mais crescentes. No Brasil, a maior parte da responsabilidade da renda nas famílias é da mulher, ok? Então esse cenário muda, a chamada dupla jornada e assim por diante, e aqui nós temos uma observação material que justifica por que as mulheres têm menos filhos na Europa Ocidental e também no Brasil, ok? Tem uma playlist sobre população do Brasil aqui no nosso canal, ok? E mais, quando olhamos para os países asiáticos, em boa medida, as tecnologias chegaram da agricultura e da medicina, mas não houve mudança tão aprofundada na estrutura societária em termos de funções sociais no que se refere a trabalho, não trabalho, e, consequentemente, não houve um desprendimento e um distanciamento também mais significativo na Ásia da religião, como houve nos países europeus, ok? E por isso, em boa parte, você tem que nos países da Europa estamos diante de países que estão envelhecidos, em boa medida, onde os governos buscam incentivar que as mulheres tenham filhos e mesmo assim elas não têm. Porque o problema não é econômico. O problema é que houve mudanças culturais profundas e muito arraigadas na alma e coração das mulheres europeias, em boa medida, que não querem ter filhos, ok? Não pretendem tê-los. Também os tipos de homens que temos ali, ok? Com coque e assim por diante, não é? Aqui é uma provocação, meus alunos sabem que eu faço essas brincadeiras, não é? De ridicularizar, de tirar um sarro um pouco com esse tipo de comportamento, e aí as mulheres acabam não tendo filho, também buscam a carreira, buscam, ok, melhores condições de vida materiais por si mesmas nas sociedades europeias, um pouco diferente das sociedades mais asiáticas, ok? Muito bem, adiante. O crescimento populacional mundial, nós temos aqui um crescimento significativo, onde a população mundial, aqui na cor azul, em torno de 1 bilhão de pessoas lá no século XIX,
ok? Acima um pouco de 1 bilhão. E aí você tem aqui, meados de 1920, quando a população mundial chega aos 2 bilhões de habitantes, ok? A população mundial na década de 60 vai chegar aos 3 bilhões de habitantes, a população vai chegar aos 6 bilhões de habitantes por volta de 2011, né? 2011, 6 bilhões de habitantes, desculpem, no ano 2000, né? No ano 2000 a população mundial chegou a 6 bilhões de pessoas e foi em 2011 justamente quando a população mundial chegou a 7 bilhões de pessoas. E 2022, 2023, 8 bilhões de habitantes, ok? A gente assiste, então, aqui, no longo do tempo, ok? Um crescimento populacional bastante significativo. Quando, em 1800, 1 bilhão de pessoas, em 1920, 2 bilhões, em 1960, 3 bilhões, ok? No ano 2000, 6 bilhões e no ano de 2011, 7 bilhões, ok? Há um crescimento significativo demográfico, só que esse crescimento ocorre com consequências complicadas para certas regiões do mundo. No caso da Europa, as populações vão deixando de ter filhos na década de 60 já do século XX, ok? O que a gente assiste hoje no Brasil ou mesmo na China, as populações deixando de ter filhos, ocorre na Europa já ainda nos anos 60, tudo bem? Mas, apesar disso, a população mundial como um todo ela foi crescendo em decorrência da expansão, ok? Das tecnologias da agricultura e da medicina que possibilitaram a queda da mortalidade infantil e o aumento da expectativa de vida. Muito bom. Aqui nós temos uma projeção para o crescimento populacional aí até meados de 2100. A estimativa mundial é que nós chegaremos a 10 bilhões de pessoas no ano de 2100, ok? Este é o cenário previsto. Só que os lugares onde a população mais crescerá será em territórios como a África subsaariana ou mesmo especialmente no continente africano, na Índia e na China, ok? Então são estas as regiões onde nós vamos observar um maior crescimento populacional. África subsaariana, onde você tem uma pobreza bastante significativa, ok? Na região da Índia, ok? E também na China, certo? Então são estas regiões de populações mais pobres que nós teremos um crescimento populacional gigantesco. Isso desmente muito aquela ideia que é bastante equivocada, estúpida até eu diria, de que não, quanto mais riqueza houver, mais filhos as populações terão. Pelo contrário, ok? Quanto mais riqueza as populações adquiriram, a experiência do século XX, a história do século XX e início do século XXI nos mostram isso, são as regiões onde há uma tendência de maior queda de fertilidade e uma tendência de diminuição de população, ok? Olhem vocês os países que têm populações envelhecidas e incentivam as populações a terem filhos. É o caso do Japão, é o caso do Canadá, da Alemanha, ou seja, os países mais ricos na América, na Europa, na Ásia, tudo bem? Onde nós temos uma crise demográfica gigantesca justamente por causa da falta de filhos em boa medida. Ok? E onde as populações se projetam em crescer mais? Em regiões da Ásia e da África, em boa parte regiões mais pobres. Ok? Temos aqui a crise demográfica que diz respeito ao envelhecimento. Observem vocês, o Japão apresenta 28% da sua população idosa. Ok? É muita gente. Então você tem que... um japonês a cada 3 é alguém que necessita, em alguma medida, certo, dos serviços da Previdência Social, ok? Seja ela construída de maneira privada ou pública, como ocorre no Brasil, né? Na Itália, nós temos que 23% da população é idosa, ok? No caso destes ambos os países, é a população acima de 65 anos, ok? Que é um número bastante expressivo para estes países, que acaba resultando em uma série de problemas, como falta de mão de obra, ok? Para setores específicos da economia, conforme eu disse no começo do vídeo, certo? Outros países que têm problemas com idosos: Grécia, Finlândia, Portugal, Alemanha. A gente observa que estes países, exceto o Japão, são todos europeus, ok? Mesmo Portugal, a gente vê um incentivo à migração, no caso, à imigração, ou seja, há uma facilidade maior, especialmente para
irmãos portugueses, é o caso nosso de brasileiros, para entrarem a Portugal. Nos últimos anos temos isto acontecendo. Não por acaso Portugal se transforma num importante país receptor de imigrantes brasileiros, ok? Onde hoje está entre um dos 5 mais importantes países que tem colônias do Brasil. A maior delas está atualmente nos Estados Unidos, a colônia brasileira lá é a maior de todas. Em segundo lugar, o Paraguai. Em terceiro lugar, Portugal. Portugal, então, já figura como um país com um grande número de brasileiros. E isso se dá recentemente por causa justamente do envelhecimento populacional português e da necessidade de recomposição populacional, ok? Aqui eu trouxe uma pirâmide etária, que é a pirâmide etária do Japão, para o ano de 2019, ok? 2019. Observem vocês. A gente observa aqui que as populações até 25 anos, ok, são em menor quantidade, certo, em termos percentuais, do que aquelas populações, se nós observarmos em boa parte aqui, ó, de 70 anos. Então, de 70 a 74 anos, 3% é de homens, ok, e 3,7% é de mulheres. Tudo bem? Então, de 70 até 74 anos, nós temos que no Japão, 7% da população do Japão tem entre 70 e 75 anos, ok? Se você pegar ali, ó, entre 0 e 4 anos, entre 5 e 9 anos, ok? Se pegar essa população aqui, ó, dá em torno de 7 a 10%. Então, tem a mesma quantidade de pessoas até 10 anos no Japão, ok? Em relação àquela quantidade de pessoas que tem de 70 a 74 anos, ou seja, é um país envelhecido, ok? Porque há uma expectativa de vida muito alta, é o país que tem uma das maiores expectativas de vida do mundo, se eu não me engano é a maior, ok? Só que ao mesmo tempo não houve uma reposição através da fecundidade para aqui, ó, as populações mais jovens, e isto resulta em problema de previdência social e os demais problemas que eu comentei no início do vídeo, ok? E há esse alerta aqui, conforme estamos já comentando, da imigração e também do incentivo aos filhos. A própria China, que era um país que apresentava uma política de filho único, no ano de 2015 e 2016 muda essa política de filho único, permitindo só 2 filhos, ok? E a partir de 2019 a China vai, por causa do processo de rápido envelhecimento demográfico chinês, vai possibilitar com que as populações tenham até 3 filhos. Então a política de filho único na China ela foi restringida justamente por causa da necessidade de recomposição da população jovem, ok? Temos aqui o caso de países europeus, que é o mais intenso, ok? Na Alemanha, o Estado acaba fornecendo por filho, por mês, 250 euros, ok? Bem como outras benesses existem ali para que as populações tenham filhos. E mesmo assim, repita-se, as mulheres não querem ter filhos, ok? Por diversos motivos, inclusive o homem de coque, ok? Tudo bem? Não só esse. Claro, elas vão dizer também que não precisam dos homens para existir, mas não se trata disso, ok? Não é disso que estamos tratando aqui, certo? Que seja adiante. Na França, a mesma coisa, tem incentivos ali de 500 euros por mês, ok? Auxílio, no caso de 1 a 2 anos, de licença paternidade, que serve tanto para o homem quanto para a mulher, ok? Olha que coisa curiosa na França, você tem uma licença maternidade. Em outros países da Europa existe isso também, que a licença, a maternidade não é só para a mãe, é também para o pai, um dos dois escolhe, ok? Nos casais modernos franceses, quem irá trabalhar e quem ficará em casa cuidando da criança e assim por diante, certo? Além do auxílio econômico, tudo bem? Existe essa permuta aí. Tá. No Canadá existe ali 100 dólares canadenses por filho, certo? Há incentivos outros ainda à imigração, tudo bem? Então, o Canadá tem buscado a imigração de maneira mais facilitada para, não é, justamente recompor a sua população no que se refere à população jovem para o trabalho, certo? Outro exemplo é o Japão, onde se ganha até 3 mil reais aqui, convertendo para o dinheiro brasileiro, e há discussões ainda no Japão de isentar as famílias que têm eventualmente dívidas quando elas têm filhos, ok? Então você tem diversos países, e aqui não faltaria exemplos, podemos pensar na Espanha, Portugal, conforme já mencionei, na própria Finlândia, ok? E em outros países da Europa onde existe um incentivo a fim de que as populações passem a ter filhos, ok? E há um grande problema nesses países mais envelhecidos, que é justamente a questão da recomposição
da força de trabalho para a Previdência. Nós estamos assistindo atualmente, agora, 2023, em abril de 2023, protestos significativos na França por causa das reformas na Previdência. E por que ocorre o problema da reforma? Porque há um envelhecimento populacional, o topo da pirâmide vai ficando maior e existe uma diminuição da base porque não nascem mais crianças, porque as populações não têm mais filhos. O problema é esse. Não tem de onde tirar recursos para alimentar o sistema previdenciário. O Brasil assistiu a isso de modo bastante vivo nas últimas décadas. A última reforma da Previdência do Brasil ocorreu nos últimos anos, 2016, 2017 adiante, passou a se debater a nossa reforma da Previdência. Aqui no nosso canal existe uma playlist focada na geografia populacional do Brasil. Dê uma olhada. No mais é isso. Respeitem a geografia e não se esqueçam, estudem todos os dias e baixem o nosso guia de estudo. Até mais. Tchau, pessoal.